Crescer Direito. Oferecimento. Odontorriso, seu melhor sorriso começa aqui. Olá, eu sou Luézes Isoton e este é o Crescer Direito, o seu programa de coach e direito aqui na Rede TV. Essa semana vamos ter uma entrevista super especial com o Dr. Christian Lugon falando sobre o Tribunal do Júri e também com a coach Paula Barcelos falando sobre metas para 2019. O programa dessa semana está imperdível, não saia daí porque o Crescer Direito começa agora. E para começar o programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito curioso, que é o Tribunal do Júri. E para isso eu recebo aqui o Dr. Christian Lugon, que é especialista no Tribunal do Júri. E vocês vão descobrir coisas que vão impactar a vida de vocês. Nem tudo é como parece. Seja muito bem-vindo, Dr. Christian. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês. Isso, eu já começo te perguntando, quais são as maiores curiosidades do Tribunal do Júri, doutor? Bom, primeiro, que não é igual à televisão. Né? A novela, filme, passa uma imagem que é uma coisa desorganizada, que é uma coisa que todo mundo fala, que todo mundo se intromete, e isso efetivamente não acontece. Né? O júri é um instituto muito complicado, é uma situação com muita formalidade. Então, é bem diferente da televisão. Explica para os nossos telespectadores quais são os casos que são levados ao Tribunal do Júri. Bom, os júris são basicamente os casos dolosos contra a vida, né? Os mais comuns, tradicionais, né, os homicídios. Então, no Tribunal do Júri, nós temos duas fases, né, que pouca gente sabe, né? A primeira fase e a segunda fase, que é propriamente o júri. Numa primeira fase, o magistrado julga procedente, né? Acaba pronunciando ou não o réu. Havendo uma pronúncia, ele é submetido ao Tribunal do Júri. Por ser um processo bem complexo, a gente percebe, advogando nessa área, doutor Christian, que existem alguns vícios na formação da culpa. Qual é o maior vício que o senhor consegue identificar para que seja levado esse processo a um Tribunal do Júri? Bom, hoje, basicamente, eu venho brigando, juridicamente falando, bastante tempo com excesso de linguagem. Muitas vezes, mas o que é excesso de linguagem? Olha, a lei diz que para você submeter alguém ao júri, basta indícios de autoria e materialidade. Qual é o problema que eu vejo hoje, o maior problema? É quando você pega uma sentença de pronúncia e o magistrado diz o seguinte: há fortes indícios de autoria. Olha, a lei ela não diz que o juiz vai dizer se tem fortes ou fracos indícios, diz indício. E esse tema ele é importante porque isso vai influenciar diretamente no julgamento. Porque o jurado, ele pega uma sentença, quando ele lê aquela sentença de pronúncia, aquela decisão do magistrado, se ela pegar uma sentença e dizer o seguinte: olha, há fortes indícios, já vai haver um preconceito. Sim. De que os indícios são fortes. E já vai para o plenário do júri, então, perdendo a ação, não é mesmo? Mas isso aí já é certo, né? Até você conseguir demonstrar que não é bem assim, o prejuízo já tá evidente. Certo. Então, assim, eu acho que uma briga hoje que eu tenho, que alguns advogados têm, né, que fazem júri, já estão se debatendo nisso. Isso tem que acabar. Nós não podemos deixar fortes indícios. Há indícios. Isso. Se eles são fortes, são fracos, quem vai decidir é o conselho de sentença. Até porque se está na justiça é para que seja imparcial, né? Então não tem como ficar pesando a balança para um lado só, que é o nosso problema maior. Com certeza. Então assim, o júri é uma fonte inesgotável de nulidades. Para você ter uma ideia, os jurados eles não podem se comunicar entre si. Eles não podem expor. Eles não podem manifestar negativamente, eles não podem simplesmente se manifestar. Certo. Se você está debatendo, está falando alguma coisa e um jurado ele balança afirmativamente, isso você tem que parar e dizer, olha, isso está errado. Já está caracterizado. Já está caracterizado, né? Aí, porque você pode induzir o jurado do lado a te acompanhar, positivamente ou negativamente. Isso. Então, pessoal,
O Tribunal do Júri é isso aí, muita coisa além, porque é uma matéria muito ampla, né? Então eu gostaria de agradecer o doutor Christian Lugon, especialista nessa área do Tribunal do Júri, que faz um brilhante trabalho. E doutor, fica aqui com a gente que tem mais uma parte, nós temos a participação do nosso público de casa. Chegou o momento da sua participação de casa. E hoje a pergunta é do Guilherme Fontes e ele fala: doutora, como que fica a situação em que a mídia fica expondo muito um caso relacionado a um tribunal do júri? Como que isso é decidido e qual é a influência que tem em relação a isso? Doutor, responde essa, é com o senhor. Ok. Bom, eu particularmente eu acho negativo, né? Por mim, eu como advogado de defesa, como cidadão, a mídia, ela influencia demais em qualquer tipo de decisão. Ela pode mudar o rumo de um país, quem dirá o rumo de um julgamento ali de tribunal do júri, né? Logicamente que existem o princípio da publicidade, você tem acesso, você pode ver, mas a mídia, de uma certa forma, ela influencia na decisão dos jurados. Então, há casos em que os jurados podem ficar, como é que eu posso dizer, constrangidos, pressionados em decidir de uma forma diferente, porque depois ele sabe que vai ter a mídia lá no pé dele. Expondo, então, né? É lógico, assim, a mídia, nesses casos do Tribunal do Júri, eu acredito que deveria ser proibida. Ela não poderia estar lá para influenciar de forma alguma o julgamento. Isso aí, doutor. Eu agradeço muito pela sua participação de hoje. As portas do Crescer Direito estão sempre abertas. Volte quando quiser. Obrigado, Lésia. E você de casa, não saia daí, porque eu vou parar um pouquinho para o breve comercial e já já estou de volta. Viva a vida com um sorriso. Oferecimento Odontorriso, seu melhor sorriso começa aqui. Olá, eu sou a doutora Clebiane Pavão. Eu estarei aqui com você, aí de casa, semanalmente, trazendo dicas de saúde bucal. E hoje nós vamos começar com um assunto muito interessante e que todo mundo sempre se interessa: clareamento dentário. A primeira dica é fazer sempre com um profissional, um especialista na área. E temos vários profissionais muito bem capacitados para isso. Nós iremos começar a falar então sobre a parte do clareamento. 3 tipos iremos abordar. O primeiro é o clareamento de moldeira, também conhecido como clareamento caseiro. Nele a gente faz uma cópia dos dentes do paciente, aplicamos, no caso, damos para esse paciente uma moldeira, em que no uso noturno geralmente ele aplica um gel de um percentual menor, mais fraco, que ele vai poder usar diariamente. Geralmente esse tipo de procedimento ele rende em torno de 15 a 20 dias. Vai depender do tipo de sensibilidade e adequação desse paciente. Temos também outro clareamento que é o mais solicitado e é o querido de todos nós, que é o clareamento no consultório. Ele geralmente é feito em consultas de 1 a 1h30 dentro do consultório, em que protegemos a gengiva desse paciente, aplicamos um gel no percentual muito mais alto e muito mais eficaz, e o paciente já sai dali com os dentes muito mais claros em uma sessão. Claro que em uma só não vamos concluir, daí vamos ter outras sessões e esse contato com o paciente no nosso consultório se torna ainda mais gostoso. E temos também o outro e ainda melhor, que é o clareamento no consultório associado com clareamento caseiro. Esse nós começamos no consultório e concluímos com a moldeira em casa. O diferencial do terceiro seria o quê? A durabilidade. Esse paciente terá os dentes brancos claros por muito mais tempo. E a outra questão que todos perguntam, e o clareamento a laser? O laser tem um grande diferencial da terapia, ele diminui a sensibilidade e tem vários benefícios. E sobre o laser, isso é assunto para as próximas semanas. Aguardo você aqui conosco. Tchau, tchau! Viva a vida com um sorriso. Oferecimento Odontorriso, seu melhor sorriso começa aqui. Estamos de volta com Crescer Direito. E agora, chegando no finalzinho do ano, eu sei que você aí de casa está traçando suas metas. E para falar desse assunto, eu recebo hoje a Master Trainer Febracis, Paula Barcelos. Paula, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Crescer Direito. Eu que agradeço. E vamos conversar com o pessoal de casa um pouquinho sobre as metas. Muitas pessoas fazem as metas, mas chegam no final do ano e percebem que nada foi cumprido. Qual motivo isso acontece, Paula?
Isso acontece porque as metas elas não foram traçadas de maneira neurologicamente corretas. O que acontece? Por exemplo, quando as pessoas traçam meta de emagrecimento, no final do ano, e elas falam, eu quero emagrecer 10 quilos e eu quero... Não vai funcionar, porque ela não está neurologicamente correta, porque o nosso cérebro ele não gosta de perder. Então não adianta querer perder peso, emagrecer. A pessoa tem que traçar a meta para pesar tantos quilos. Sim, então seria uma meta específica, né? As metas precisam ser específicas, precisam ser positivas, principalmente, acontece muitas vezes das pessoas traçarem metas dizendo, eu não quero mais tomar refrigerante esse ano, é uma meta. A meta não é específica, não é positiva. Então a meta precisa ser positiva no positivo e a meta precisa ser no controle da pessoa. E mais uma coisa importante, ela precisa ter um plano de ação. O que é o plano de ação? O plano de ação são as tarefas, uma a uma, por escrito, do que precisa acontecer. Para aquela meta se realizar. Sim. Então, qual a diferença de meta para um objetivo? A meta, ela está traçada, ela está no papel. O objetivo está aqui na cabeça. Né? É um sonho que é um objetivo, mas a meta, ela está traçada de forma neurologicamente correta no papel. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, não é neurologicamente correto, mas eu quero comprar uma casa de 3 quartos, com piso de madeira, com 2 banheiros, dependência de empregada, com uma cozinha, com uma bancada de mármore, e aí ela fica específica e neurologicamente correta. Entendi, muito bom. Nós temos um quadro aqui no programa que é um destaque literário. E eu recebo muito feedback dos telespectadores e também dos seguidores, dizendo, eu quero ler, mas eu não consigo chegar na metade do livro. Dá uma dica para esse pessoal como que vai conseguir resolver e chegar no final do livro. Isso é muito comum. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu não lia muitos livros. Hoje eu leio um livro por semana, pelo menos. Como que isso aconteceu? Eu tenho um perfil comportamental que se chama influente, que eu me distraio muito fácil, muito rápido. Então o que eu fiz? Eu tracei uma meta neurologicamente correta para leitura. No caso, eu comecei a ler 20 páginas por dia. Hoje eu já leio muito mais de 20 páginas por dia, mas para começar, para início de leitura, você pode começar com 5 páginas por dia ou 10 minutos por dia, dependendo do nível de leitor, né, que a pessoa já é. E é interessante que, observando esse avanço, a pessoa vai ver que realmente funciona, né? Ela vai ver que funciona e vai começar a ler mais rápido. Isso. E é importante também acreditar, então, né? Com certeza, acreditar é base essencial de todas as metas. Isso acreditar mesmo. É a base. E como eu costumo dizer muito aqui no programa, mudanças acontecem rápido, não é isso? Muito rápido mesmo. Então comece a ler, trace as suas metas para 2019, coloque tudo neurologicamente correto e um feliz 2019. E já que a gente está falando de 2019, a Febracis tem uma novidade maravilhosa para 2019. A gente vai ter, com o Paulo Vieira, nosso presidente, aqui em Vila Velha, o curso O Poder da Ação, no dia 12 de fevereiro, ao vivo, com o Paulo Vieira. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso esse curso. Vai ser incrível. E para começar o ano, nada melhor do que inteligência emocional. Isso dá uma sorte, né? Dá uma sorte. Então, Paulo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Chegou o momento do nosso destaque literário e a sugestão de hoje para vocês é As 5 Linguagens do Amor. Nesse livro, vocês vão observar que existem diferenças gritantes nos relacionamentos e muitas vezes acabam por simplesmente você não saber qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. E no livro As 5 Linguagens do Amor, lá no finalzinho ele tem um questionário. Você vai responder esse questionário, a partir daí já vai conhecer tanto a sua linguagem como também a do seu parceiro. Depois disso, é só seguir feliz nesse relacionamento. E ficamos por aqui com mais um Crescer Direito. E é com muita saudade que eu me despeço de vocês, mas nós temos um encontro marcado no próximo sábado, 10h15 da manhã, ou na quarta-feira, 18h45. Muito obrigada pelo carinho e também pela audiência de vocês. Até lá. Tchau, tchau, gente.